Comentei com vocês, acho que semana passada, já falei várias vezes desse capítulo, então hoje resolvi trazer o capítulo 2 do Tao Te Ching, que ele fala assim: quando o mundo identifica o belo como belo, o mesmo deixa de ser. Quando o mundo identifica o bem como bem, o mesmo deixa de ser. O vazio e a existência criam-se mutuamente. O fácil e o difícil se confluem. O longo e o curto se comparam. O alto e o baixo se dependem. O som e o tom se sintonizam. O antes e o depois se sucedem. Por isso, o homem santo age com o Wu-Wei. Ensina sem usar palavras. O Tao promove a criação de todas as criaturas, sem intenção de assumir o domínio. Produz sem apropriar para si. Trabalha sem ostentar a sua capacidade. Realiza a obra sem apego. Por esse desapego, a sua realização não se esvai. Então, esse é o capítulo que várias vezes eu cito para vocês, né? Quando o mundo identifica o belo como belo, o mesmo deixa de ser. Né? Por quê? Porque a gente está categorizando alguma coisa e não existe nada, como eu posso dizer, nada que tenha um só lado na dualidade. Né? A existência, segundo a filosofia do Tao, a existência ela é a dualidade. Então, se identificarmos o belo como belo, ele já não é mais. Por quê? Porque eu não tenho com o que compará-lo. Né? Nada é belo por si, ou nada é feio por si. Ele é sempre belo ou feio em comparação com. Né? Pelo menos nessa teoria do Tao Te Ching, né? Do Tao. E aí ele vai trazendo essa mesma percepção do que é, né, o Tao, da forma que o Tao pensa, ou da forma que o pensamento taoísta pensa sobre a vida, né? Ele fala: o vazio e a existência criam-se mutuamente. Ou seja, só posso ter a existência quando antes tenho o vazio. Né? Uma coisa não combina com outra. Eu não tenho como encher um recipiente que já está cheio. Não cabe. Né? Não tenho o que pôr a mais. O fácil e o difícil se confluem, ou seja, eles se encontram. Não tem como uma coisa ser fácil ou tudo ser fácil. Né? Algo para alguém que para mim, se algo para mim é fácil, às vezes para você pode não ser. Então, como fica essa questão? Não dá para eu dizer que qualquer coisa seja absoluto, não tem absoluto no pensamento do Tao. Né? O único que é absoluto é antes do Tao, é o que vem antes da formação do Tao. Né? E aí ele fala: o longo e o curto se comparam, o alto e o baixo se dependem, ou seja, sempre existe uma dependência na dualidade, não existe nada que é por si. Né? Não existe beleza pela beleza, não existe difícil pela dificuldade, sempre vai ser em comparação, sempre vai ser na dualidade. E aí ele fala: por causa de tudo isso, o homem santo age com o Wei. Essa palavra aqui, basicamente um dia eu pedi para uma chinesa me explicar, ela falou: senta aí. Ela falou uns 5 minutos para mim, para me explicar o que era essa palavra. Então, basicamente, eles traduzem como agir sem dependência. Tá? É como aquela entrega que você faz. Então, eu faço algo simplesmente por fazer. Não importa o resultado, não importa se eu vou ganhar, não importa se eu vou perder, eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Eu não tenho apego ao que eu faço. Tá? Por isso que ele fala: como nada é específico, nada é pontual, perdão, nada é absoluto, tudo é relativo, o homem santo vai fazer aquilo que ele deve fazer, sem se apegar. E aí ele fala: ensina sem usar palavras, ou seja, ele simplesmente existe. Né? Eu não preciso ficar falando sobre o bom, sobre o belo, sobre o correto, sobre não sei o que, basta eu fazer aquilo. E eu deixo que os outros classifiquem a minha atitude.
Porque eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer, sem apego, sem depender de um muito obrigado, sem depender do outro ficar feliz ou não. Eu simplesmente vou fazer aquilo que eu devo fazer. E aí ele diz: o tal promove a criação de todas as criaturas sem intenção de assumir o domínio. Ou seja, é como se Deus criasse a gente simplesmente por criar e fala: vai viver, cara, aproveita a sua vida, aproveita a vida que eu tô te dando. Então eu não tenho para que dominar, porque não existe nada absoluto. Não existe bem absoluto, não existe beleza absoluta. Não tem como. Eu posso achar uma ideia maravilhosa e para outra não fazer menor sentido, né? E aí eu vou falar: o outro é um ignorante. Pode ser, às vezes eu sou ignorante na visão dele. E aí, né? Como é que fica? Então não dá. Aí o tal, além de fazer as coisas, promover a criação sem intenção de assumir, ele produz sem apropriar para si. Ou seja, aquilo que eu faço é do que eu fiz. Né? Se eu crio um animal, a vida é dele, não é minha, porque eu o criei. Se eu faço um bem, uma matéria, um livro, esse livro não é meu, ele é o que ele é. Né? Ele já virou algo, ele já é um ente, ele já é uma ideia expressa, não é mais parte da minha vida. Ele já tem uma vida por si. Né? Trabalha sem ostentar sua capacidade. Ou seja, eu vou trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Se for o melhor do que todos os outros, que bom. Se não for, que bom também. Não importa, não é para isso que eu estou fazendo. Não é para me mostrar como capaz. Não é para me mostrar como inteligente. Não é para me mostrar como útil. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. É a minha vida fazer isso. Né? E aí eu posso realizar uma obra sem apego. Porque eu faço simplesmente porque ela é o que eu devo fazer, e não porque eu quero que o outro goste, que o outro isso. Eu me desvencilio, né, dessa necessidade da vida me responder. Eu faço aquilo que a vida me pede para fazer, e isso por si já é a minha paga. Isso já é o meu pagamento, o poder fazer, simplesmente. E aí ele fala: por esse desapego, a sua realização não se esvai. Porque eu não vou ficar preocupado se alguém utilizou ou não. Eu fiz, tá lá. Se alguém quiser se aproveitar, se aproveite. Se não quiser, está feito. Por mais que ninguém leia o que eu escrevi, por mais que ninguém ouça o que eu falei, eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Se reverberou, às vezes, com uma borboleta, já valeu a pena. Né? Então, viver com essa necessidade da classificação, com esse apego, faz com que a gente fique preso ao mundo, e não que a gente viva o mundo. Né? Aqui não é uma prisão, aqui é uma vida, simplesmente. Agora, nós podemos torná-la uma prisão ou não. Então, esse é o capítulo, o começo, né, pelo menos do capítulo que eu sempre cito para vocês. Por quê? Porque eu acho belo. Né? Mas aí é a minha impressão e deixo ela para vocês pensarem.